Fala galerinha do bem, como é que vocês estão? Tudo na paz do Senhor Jesus Cristo? Tudo tranquilo? Turma, eu me propus a fazer este vídeo aqui com este tema que vocês viram aí no título, porque essa dificuldade em configurar, em acertar, achar o ponto ideal, principalmente nessas bases novas de ActiveDrive, ela é gigantesca. Eu recebo várias mensagens a respeito disso. Vocês sabem que eu faço aí a questão de assessoria focado em force feedback. E tem a minha área de membros do próprio canal, que também eu dou um suporte lá pro pessoal e a gente faz umas análises e tal. E a grande maioria que chega até mim, que eu converso, o grande problema de primeiro momento é acertar o force feedback. Porque, veja, força realmente ela é subjetiva. O resultado não é subjetivo. Você quer o resultado de ter melhor tempo, você quer ser melhor na pista. E aí nós temos duas situações aqui. Nós temos uma turma que diz que quanto mais forte, melhor. E tem uma turma que preza muito pelo feedback. E combinar esses dois não é um negócio tão simples quanto parece. Ainda mais com quantidade imensas, aí ainda bem, né? De bases que estão no mercado, que estão vindo aí. E como, para mim, principalmente essa questão de eu ter aí essa comunidade DAI, tá junto com a galera, e eu vou ter novidades mais para frente aí para vocês. É muito importante quando você tem um equipamento, principalmente aí eu vou dizer pelos DAI, você entender como configurar isso. Mas a partir daí, entendendo como cada eixo funciona, como cada momento funciona, você vai falar assim, pô Ed, mas tem muita diferença. Cara, na verdade a gente tá preso a uma coisa chamada isso aqui, ó. Windows. Não é Microsoft, né? Microsoft API Force Feedback. A gente tá preso a isso aqui ainda. Tá? A gente não tem. Não temos outro API de game input. Não temos. Nós temos aí o Direct Input, que é o que a gente usa, né? Inclusive tem lá no iRacing, que eu gosto bastante de acompanhar lá o David Tucker. E, cara, não sai disso. Aí você fala, pô, mas como é que algumas bases têm tantos eixos? Entenda, se você pegar, por exemplo, uma AcoForce, ou se você pegar aí uma SimiCub, tem muita coisa ali que está envolvida com o motor. Se você pegar as bases que tem no Brasil aí, ou mesmo a DAI que a galera faz, tem muita coisa envolvida com o motor. Saber fazer aquele controle do motor é essencial para ter um resultado fantástico. E nem sempre é uma coisa tão simples, que demanda trabalho, tá? Mas enfim, se você for olhar e procurar em setting, por exemplo, você vai encontrar infinidade, cada um falando uma coisa. Por quê? Tem subjetividade, tem o meu gosto, tem o que eu quero sentir, o que eu não quero sentir, tem o tipo de aro que eu estou usando, que aliás eu quero fazer um vídeo futuramente sobre tamanho de aro, né? Então, tudo isso tem que ser colocado, tem que ser tirado do pacote e tratar como uma coisa só, porque na verdade não é uma coisa só. Nós temos bases com poderes diferentes, com características diferentes, com motores diferentes, tecnologia de motores diferentes, utilizando o mesmo carro, o mesmo simulador, a mesma pista, com piloto diferente. Então, falar que é tudo igual e serve para todo mundo é meio pôr todo mundo num lá e falar que é tudo igual. E não é. Eu posso ter a mesma base que você tem, com a mesma potência, e ter uma tocada totalmente diferente e ter resultados tão bons quanto você. Ou eu posso ter a minha base com um poder muito diferenciado e em relação ao seu e não conseguir ter a mesma performance que você. Aí tem outros fatores para performance. Mas eu vou citar duas empresas aqui que fazem muito bem, na minha opinião, começando pela Sim Experience, com o Sim Commander, ela foi a primeira a trazer essa questão de trazer um database gigantesco de anos de informação para você, quando for entrar na pista, ele mapear tudo para você e você tem a opção ainda de ir lá e escolher entre tantas milhares de setups e ir testando para achar o seu ideal. Pode ser que alguém lá no fundo fez
um setup que vai casar, né, que vai servir como uma luva para você. E aí você vai diminuir esse tempo de busca, porque você leva um tempo quando você pega um equipamento desse, né? Você pega para qualquer equipamento, eu acho, né? Mas é um ponto diferente quando eu estou saindo do controle pro volante. Essa transição controle-volante ela é mais tranquila, porque é mais intuitivo, sabe? Você tá no controle, né? Você tá aqui, de repente você tá virando. É mais intuitivo. Só que nós estamos saindo de potências diferentes, as coisas mudam. Quando nós estamos saindo de reações, porque policorreia tem uma reação diferente de um direct drive, as coisas mudam. E mudam muitas vezes, tanto para bom quanto para ruim. No primeiro momento, normalmente para ruim. E aí é onde muita gente se desespera e fala, puta, eu vou voltar pro meu equipamento. Como eu, na época, quero voltar pro controle, não estou conseguindo ter resultado, né? Então, assim como ele trouxe essa opção, e depois veio aí a SimCub, né? Com o SimCub 2, você tem lá o banco de dados também gigantesco, com várias informações. Eu tenho amigos que têm esse equipamento e ele tem um monte de coisa. E você pode testar de A, de B. Claro, quem se propõe a deixar disponível lá. Então você pode testar e achar o seu conjunto, né? É uma facilidade bacana que as empresas propõem aí para os seus usuários, e eu acho isso muito válido. Tanto que aqui, eu já mostrei isso aqui para vocês, aqui ó, na comunidade, lá das comunidades lá, onde a gente fala de DAI principalmente, mas também nós falamos de outras coisas, né, de outros equipamentos, mas DAI, e nós aqui, na maioria das vezes, usamos o EMC, e não é uma comunidade tão forte assim, que eu acho que o que faz, acho não, eu tenho certeza que o que faz mais forte um SimCub, um Sim Experience, uma Logitech, é a comunidade ela é extremamente importante. Então se você tiver aí seu conjunto, seja ele feito com quem for, e for EMC, que é o que a gente está utilizando no momento, tem esse espaço aqui que a gente troca muita informação lá, entendeu? Eu até peço ao pessoal que poste mais lá para a gente poder trocar informações. Eu sempre coloco, quando posto, algumas informações, quando vem algum jogo aí com algum diferencial, eu coloco lá, tá? Então, fica aí. Tem na descrição, eu sempre deixo aqui na descrição, o link tá lá. Você pode entrar e fazer parte lá e tá compartilhando. Principalmente se você quer ir pro DAI. Se você quer ir pro DAI, aí eu recomendo mesmo você tá nessa aqui na comunidade, tá bom? Mais uma dentre todas que tem por aí, mas a gente tenta fazer alguns diferenciais interessantes, tá? Mas voltando aqui, por que que eu quis trazer especificamente esse vídeo aqui? Porque existe hoje uma quantidade enorme de informações vagando por aí e que muitas vezes está expressando a minha opinião, não às vezes está expressando um dado mais técnico, que às vezes ter um dado técnico pode facilitar alguma coisa. Não substitui a sua experiência natural, mas corrobora com ela, tá? Eu quero mostrar aqui para vocês hoje, eu vou mostrar aqui, deixa eu ver aqui, vou começar aqui, 5 bases de pilotos diferentes, marcas e modelos diferentes, em condições de pista diferentes, carros diferentes, mesmo simulador. Ponto. Todos eles, neste caso, eu fiz no iRacing, mas poderia ser em qualquer outro simulador. Mas o iRacing, como eu já disse, ele me facilita, apesar da telemetria dele não permitir outras coisas, ela facilita e me permite, por exemplo, ter informações do force feedback, que eu acho um absurdo os outros não permitirem eu ter essa informação, não ter um canal para essa informação. Mas vamos lá. Então, nós temos aqui, essa primeira que está aqui, ó, vocês estão vendo aí na tela, isso aqui é uma base de 5 Nm, com um carro, que é o Cadillac, a pista de Interlagos. Cara, eu não preciso te falar dado nenhum. Nitidamente você está vendo que essas linhas azul aqui, galera, essa aqui de cima aqui, ó, é o que o simulador está informando, tá bom? Baseado na tua configuração lá, ele está informando para você. Cara, sem olhar número nenhum aqui, só de olhar isso aqui, você já vê que tem algo exagerado. Nitidamente você já vê algo que tem algo exagerado. Por quê? Porque você está passando uma quantidade de informação, ou está exigindo uma quantidade de informação que esse equipamento não consegue te fornecer.
Você vê aqui pela quantidade de torque solicitado, de pico máximo, que tá um pouco demais, né? Aí eu vou vir aqui para uma outra base. Essa aqui é uma de 18 Nm. É um GT3, é um carrinho, né? Tá na pista de Laguna, mas você vai ver que também que tem ali uma sobreposição um pouquinho maior. Porra, a gente tá falando de 18 Nm. Mas veja, o trabalhar dele tem picos mais contundentes. Se a gente olhar aqui, por exemplo, aqui, ó, nessa região aqui, você vai ver que é um pico de curva. Isso, e ali em Laguna Seca tem muita ondulação. Você tem os saca-rolhos, tem umas que dão picos muito altos. Mas na média do contexto geral, a gente está falando aí de um uso até... É forte isso aqui, tá? Isso aqui é muito forte, né? Mas a pessoa que tá utilizando acredita que isso é o que traz resultado para ela, tá bom? Mas, seria uma recomendação minha, depende do carro. Neste carro aqui, eu acho muito, porque essa Ferrari nova, ela veio com um rack de coluna muito contundente, tá exageradamente contundente, né? Mas aí nós temos aqui uma base de 20 Nm. Olha como já fica diferente a quantidade de informação. Em relação ao outro, eu com menos eu já tenho um pouco mais de ganho. Então eu tenho uma margem maior de trabalho, tá? Você não vai ver, por exemplo, essa coisa da linha aqui de 100%, ele resvalando. Mas por quê? Aqui já está com a configuração, não é que a configuração perfeita, dá para tirar um pouco mais, dependendo do carro. Mas o problema é que esse carro aqui, essa Ferrari é muito contundente. Aqui ele já está chegando ali num ponto que você vai começar a ficar aquela coisa estridente, tá? Mas é uma base de 20 Nm, pelo menos. Na verdade, ela é declarada de 20, mas o próprio Race não põe ela como 20. Aqui a gente está falando de uma base de... deixa eu ver aqui. Essa base aqui, de quanto que é mesmo? Tá. Essa aqui é uma base de 20 Nm. Nitidamente, para o carro, é pouco. Você olhando aqui, você já vê que... Fala, pô, mas é de... Não. Você tem que olhar aqui a quantidade de ganho em si, tá? Esse carro é um carro muito naturalmente fraco. Veja que se eu comparar com a Ferrari, eu estou mais ou menos na mesma proporção de uma Ferrari. Só que o problema é que esse carro é um carro é um Mazda, é um carro de ganho, né? Por que você tem que dar ganho? Porque ele tem pouco, ele tem muito pouco, que é a natureza dele. Tem que olhar isso também. Você não pode simplesmente achar que qualquer força é suficiente. Por isso que é válida a telemetria, para você achar pontos e momentos que você pode fazer a aplicação de mais ou menos força para aquele carro. Às vezes você está aplicando uma força, você vê alguém aí correndo com uma força gigante numa Porsche, que não vale para a Ferrari, tá? Tem esse contratempo, esse contrapeso aí. E finalmente a gente vai falar aqui de uma base, essa aqui um pouquinho mais, de 12 Nm. Apesar de parecer muito aqui, ó, o carro em questão aqui, como eu disse, é uma Porsche. Ela tem um sinal mais suave, né? Então dá para você, né? Mas veja, eu estou perto de uma mesma proporção daquele de 5, só que é uma base de 12. Você vai ver que as linhas são mais espaçadas e elas não têm tanta, elas não estão tão juntas assim. Se você olhar aqui, claro, você vai ver que elas são mais, né? Porque é uma característica do próprio carro. Aqui já é uma configuração aceitável para essa base de 12. Em alguns momentos ela vai bater 100, é natural, uma base mais... É onde? Num pico, numa lombada, num desvio, numa zebra, né? Beleza. O que eu quero dizer com tudo isso aqui? Qual é o meu objetivo aqui dizer para você? Você pode
seguir alguns caminhos para chegar a um resultado. Você pode chegar lá e falar assim, cara, eu corro em vários carros, 2, 3 carros diferentes lá no iRacing, ou em qualquer outro simulador. Se fosse no Assetto Corsa, não foge muito disso, tá? Porém, o Assetto Corsa tem muitos outros filtros que você tem que levar em consideração. Você fala, eu tô aqui com a minha base, eu tô andando aqui nessa Porsche aqui, e agora eu quero ir lá pro Mazda. Eu vou usar a mesma coisa? Provavelmente não. Provavelmente você vai ter que fazer ali um acertozinho e tal. E aí tem uma pessoa que fala assim, ó, vamos achar uma média de força, né? Porque força é subjetiva, concorda? Eu posso colocar aqui numa força que para mim é muito, mas que você vai andar aqui e falar, cara, isso aqui tá leve. Eu tenho pessoas que quando vêm testar aqui o equipamento e usando a minha configuração, uns falam, cara, é impossível isso aqui. Pô, não pode ser, eu não sou tão forte assim. Não, isso aqui é impossível. Né? Eu falei, pô, mas que carro que você tá? Você usa? Põe no mesmo carro. Ele falou, não, ainda é muito. Aí você tira, quando eu pego, eu falei, nossa, é leve. Mas aquela força para ele é o suficiente para ele tirar o que ele precisa. Tá? Agora, existe um limite. Eu costumo falar, e falo pro pessoal que é inscrito, falo e já falei várias vezes para vocês aqui. Você não pode querer que o carro ou o seu equipamento não entregue aquilo para qual ele foi criado. Se você tem uma base de 10 Nm, você não pode trabalhar em 10. Por quê? Porque 10 é o pico. Qual que é a constante dele? Por exemplo, um carro como esse aqui, ele tem uma constante de 3,85 de média. Né? Então, numa volta completa, ele teve uma média de 3,85. Se você pegar o carro e a pista, que é o combo carro-pista, você vai conseguir ver que isso muda. Essa média aqui, ó, que o mouse está passando aqui, que você pode estar vendo, isso aqui muda de pista para pista. E é baseado não só nessa informação, mas essa informação que você tem que olhar para você configurar. Se a sua base é de 10, porra, dá para, né, jogar um pouquinho de 10, 12. Mas se a sua base é de 5, como é que você vai trabalhar nessa constante? Tem como. Porque se você colocar o máximo dela, ela vai saturar. Tudo que satura, clipa e a informação não vem. Então você vai ter que trabalhar abaixo, né? Você vai conseguir essa média? Pelo menos você não vai conseguir senti-la, né? Se eu pegar, quer ver? Eu vou pegar aqui uma outra situação do Mazdinha. Vamos lá. Cara, olha a constante do Mazdinha. 1,86. Porra, pra uma base de 5 já dá pra dar um, né? Dá pra brincar um pouquinho mais ali, porque, porra, numa constante de média na volta de 1,86 eu vou sentir. Então dá pra dar um ganho. Mas no GT3 eu consigo isso? Numa base de 5? Não. Tem como. Um Cadillac. O Cadillac ele tem um probleminha, na minha opinião, é que ele replica muito a questão de um muscle car, né? E como um bom muscle car, ele tem uma frente pesada. Eu não sei se... Sei lá o que acontece com aquilo. Mas qual é a média de constante desse carro, velho? É esse aqui mesmo? Deixa eu ver se eu tá... É esse mesmo. A média de constante dele, nessa pista... Porque isso muda de pista para pista, tá? 4. Como é que você vai usar 5? É o que acontece aqui, ó. Então, telemetria, ela é muito importante para você ver alguns pontos que vai facilitar você achar o ponto ideal para a sua configuração. E é claro que quem é membro do canal, inclusive vai sair, eu já estou para trazer um vídeo para eles lá, mostrando como fazer isso aqui, para que eles mesmos possam fazer. Demanda um pouquinho mais de trabalho, mas ajuda bastante. Quando você acha para aquele carro que você quer, aquele carro que você gosta, é só você ter uma variaçãozinha de pista para pista, então um pouquinho para mais, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, que você der de ganho lá no Máximo Force ou Strange, você já vai estar dentro do padrão que você quer. E quando a gente está falando da galera que tem aí algum tipo de DAI, cara, isso aqui ainda é mais contundente, porque DAI a gente não tem limite, a gente sai pondo o que a gente quer lá, tá? Então assim, pô, Ed, eu não entendo nada de telemetria, não tenho interesse nenhum de te colaborar com você, não quero estar no seu canal, como eu faço para entender isso aqui? Aí você tem que ir por tentativa e erro, que é o que a grande maioria faz. Você vai para a pista, dá uma volta, tá muito leve, põe um pouco mais, tá muito pesado, põe um pouco mais. Aí entra aquelas características que eu falo. Como você sabe que o force feedback tá legal para você?
Porque não existe um padrão, você tem que criar o seu padrão. Eu acredito que um force feedback legal é quando você consegue sentir grip na hora certa, no tempo certo, e quando acaba o grip você sente também. Então a força dinâmica, configurar para uma força dinâmica legal. Quando você sente o comportamento do carro de uma forma precisa e rápida. O carro saiu de frente, o carro saiu de traseira. Dependendo do carro, você vai sentir. O tempo de correção tem que ser muito rápido. Então, sentir isso. E isso você precisa tanto de feedback como força. Você precisa da combinação dos dois. Você consegue contornar as curvas sem ter que ser o Hulk. Você consegue contornar as curvas com uma pessoa relativamente normal. Apesar de que, quem já assistiu vídeos do Sueli e de outras pessoas correndo, quando você entra com um carro em curva, a tendência é ficar muito pesada, porque a gente tem gripe, tem deslocamento lateral, tem forças enormes agindo no carro. Quanto mais dá o forço, mais isso se torna expressivo, né? E isso vai combinando. Cara, aí você vai me perguntar, isso aqui melhora o que para mim? Além de você melhorar a tua dirigibilidade, certamente vai melhorar o seu tempo, tá? A galera mais experiente já faz isso com o pé nas costas. Quem está começando, intermediário, vale a pena olhar com carinho para essa coisa de telemetria. Galera, isso aqui é Motec, tá de graça, você pode baixar, tem informação em tudo quanto é lugar. Os canais você tem que criar, no caso, canais de force feedback, eu os criei, então você tem que criar lá os seus canais de force feedback, ou outros canais que você precise. São o tipo de coisa que, gradativamente, aos poucos, eu vou estar trazendo aos membros. E eu te garanto que se você melhorar isso, se você acertar isso, mesmo força sendo subjetiva, eu te garanto que acertando isso aqui, você melhora muito a tua constância, seu tempo, o teu conforto de dirigibilidade e principalmente você vai aproveitar o teu equipamento. Eu vejo um equipamento de 20 Nm numa situação como essa aqui, por exemplo, né? Não, nessa aqui, ó. Tá faltando aí. Você não tá aproveitando, tá? Então, se o vídeo foi útil de alguma forma para você e você chegou até aqui, por favor, compartilhe com seus amigos, dê um joinha. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e, claro, como sempre, comente como você faz aí para você acertar aí o seu feedback. Deixa aí nos comentários aí, até para ajudar outros, né? Indiferente da sua base, indiferente da marca da sua base, o direct input é o mesmo, né? Não mudou para ninguém. Claro que devido às proporções, você vai ter mais eixos que podem estar focados em outras coisas, como a latência do motor, a giro, um monte de outras coisas do motor daquele sistema, mas o restante, os eixos básicos, são exatamente os mesmos, tá? Então, mais filtro, mais letargia, menos filtro, mais resposta. E aí, é gosto e critério de cada um, galerinha. Obrigado por ficar até aqui, grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo. Fui.